que eu não tinha colocado. Fala, professor, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Jóia. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor consegue ver aquele caso para mim relacionado a essa matéria? Aquele caso, só para lembrar aqui. Da minha. Se eu tô aí já com o registro Melhor, viu? certinho. Ah, sim, eu posso olhar mais no finalzinho da aula, eu dou uma olhada, tá? Beleza, show, obrigado. Só, não por nada, é só porque eu já comecei aqui a falar do conteúdo, tá? E aí a gente vai trabalhar hoje com a Tudo Eletrônicos, né? Que é o nosso casezinho, só que na realidade de transportes. Então, a Tudo Eletrônicos tem utilizado o transporte para trazer para o centro de distribuição, em Itupeva, os componentes para a montagem dos PCs, né, dos computadores personalizados. Atualmente, a empresa tem em sua cadeia direta três principais fornecedores de hardware, software e embalagens, localizados respectivamente na cidade de Ribeirão Preto, Piumhi e Boa Esperança. Porém, os fornecedores não realizarão mais o transporte até o centro de distribuição da Tudo Eletrônicos. A distribuição dos produtos acabados vem sendo realizada por frota própria até um operador logístico em Campinas, ficando este responsável por atender as lojas e também o e-commerce. No entanto, essa externalização da distribuição tem gerado altos custos para a organização, além da deteriorização da qualidade de serviço, quando os objetivos estabelecidos não são atendidos. Então, pessoal, o que acontece? A gente tem aqui um caso, né, da Tudo Eletrônico especificamente, em relação ao seu CD, seu centro de distribuição. A empresa, ela tem três cadeias principais, né, de fornecedores, localizados aqui, ó, em São Paulo, Minas Gerais e Minas Gerais, dois em Minas Gerais e um em São Paulo. Porém, os fornecedores não vão mais realizar o transporte até o CD, ou seja, distribuição da Tudo Eletrônicos. Olha que interessante. A distribuição dos produtos vem sendo realizada pela frota própria, né, desse operador em Campinas, ficando este responsável por realizar todas as atividades de e-commerce. E aí, o que acontece? O que eles estão falando que o fato do fornecedor, né, é uma frota própria dos produtos acabados que está sendo realizados por um operador logístico, quer dizer, por frota própria até um operador logístico, isso está gerando um custo alto, né, além da deteriorização da qualidade de serviço. O caso aqui o que é possível fazer para melhorar? Né? E aí o diretor de logístico, que é o Venceslau, o convidou nós para descrever as premissas iniciais do projeto de gerenciamento de transporte, visando realizar uma análise crítica para definir quais modais e rotas devem ser realizados, tanto nos suprimentos como na distribuição dos produtos a tudo eletrônico. E aí chama a gente para embarcar nessa empreitada, né? Aí, nesse contexto, o que a gente tem? O transporte de matérias-primas, produtos em processamento de produtos acabados sempre recebeu grande atenção por parte dos profissionais da logística, por ser assunto relevante para índices de produtividade, qualidade, segurança, principalmente nos custos de operações logísticas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem toda uma importância no setor de transporte pela representatividade que ele gera, né? Produtividade, qualidade, segurança. E isso aí que vai ser chamada atenção a questão do transporte. O gerenciamento das atividades de transporte não pode ser executado como um elemento isolado, mas como parte integrante de todo um processo maior. Por isso, nessa sessão, a gente vai estudar sobre os conceitos e importância do transporte de cargas, a visão geral dos tipos de modalidade de transporte de carga e o cenário nacional e Milk Run. Vamos entender esse conceito de Milk Run aqui, o que é isso? E aqui a gente tem os tipos de modais, né, pessoal? O primeiro deles aqui, vamos falar do modal aéreo, né, o modal que é realizado de aeronaves, o dutoviário, que é através de dutos, rodoviário por caminhões, o aquaviário e o ferroviário, que é por trem, né? E aí a gente tem aqui uma informação interessante sobre o comparativo dos modais. O que a gente observa aqui, né? Em termos de velocidade, o dutoviário é o que tem menor velocidade. Logo depois vem o aquaviário, passando pelo ferroviário, pelo rodoviário, até chegar ao aéreo. O aéreo é o mais rápido de todos. Em termos de consistência, o que tem menor consistência é o aéreo, o aquaviário logo em seguida, depois o ferroviário, o rodoviário e o dutoviário. Que é o que, gente? É a garantia que aquela entrega ocorra, né, com integridade do produto.
Então, o duto aviário, como ele é hermeticamente fechado, né? Então, assim, lá no duto mesmo, o material ele já vem, né, todo compactado e isolado, ok? A capacidade de movimento, a gente tem o duto aviário com menor capacidade de movimento, ou seja, o duto, o tubo já é fixo, né? Pensado a Petrobras. Depois você vem com aéreo, rodoviário, ferroviário e o aquaviário. Com a maior capacidade de movimento, capacidade de transportar. Disponibilidade, a gente tem o duto aviário, com menor disponibilidade, depois o aquaviário, o aéreo, o ferroviário e o rodoviário com maior disponibilidade, porque ele vai porta a porta. Em termos de frequência, menor é o aquaviário, depois vem o aéreo, o ferroviário, o rodoviário e o duto aviário com maior frequência de transporte. E aí tem alguns conceitos importantes aqui, né? De acordo com o Balu, a atividade de transporte de materiais faz parte do conjunto das operações na função de movimentação e tem como objetivo garantir o serviço de transporte seja realizado de maneira eficiente e eficaz. E aí a gente pergunta aqui, você sabia que existem 5 tipos diferentes de transporte de carga? Quais são? Igual está falando, rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário e dutoviário, que a gente vai ver daqui a pouco no detalhe cada um. E um outro ponto é justamente que percebe-se um crescimento do processo de integração entre modais, que é a intermodalidade, é usar mais de um tipo de modal, fundamental para a melhor utilização da infraestrutura no Brasil. No geral, uma série de fatores. Oi? Lá no primeiro slide ali, tá falando que o duto tem maior frequência? Vamos voltar aqui. Ó. Em termos de frequência, aí, por exemplo, a gente tem o aquaviário, que é o de menor frequência, e o duto no extremo com maior frequência. Por quê? Como é contínuo, né? Por exemplo, a água que vai na sua casa, ela está sempre ali disponível, certo? A menos que se feche, obviamente, a válvula, né? A mesma coisa do gás. Então, a frequência com que esses materiais são transportados ocorre com uma maior frequência por eles ser contínuos, ok? O aquaviário tem uma capacidade de carga alta, mas a frequência dele acaba sendo menor. Por quê? Você consegue colocar muito material dentro do navio de uma vez, ok? Ao passo que o dutoviário, ele tem uma frequência maior porque ele continuamente você está realizando o transporte de um determinado elemento. Tá claro? Aqui no livro, ó, vou mostrar para vocês. O livro está até aberto aqui. Vou mostrar aqui do livro de vocês aqui, ó. É importante, pessoal, vocês acessarem semanalmente, tá? O AVA. Então, nós estamos na 1.3, né? Igual eu comentei com vocês, a aula de hoje é 1.3. E aí aqui eu vou entrar mais na questão, né, dos modais específicos com o meu material, mas aqui no livro tem vantagens e desvantagens do modal rodoviário, do ferroviário e assim sucessivamente, ó, até a gente chegar naquele quadrinho lá. Aqui, ó, esse é o quadrinho. Esse quadrinho aqui é do autor Freire, né, o professor Freire. E aí, assim, ele vai explicar um pouco, né, de uma forma muito genérica, né, especificamente aqui no livro. Ele tem alguns pontos aqui que ele vai explicar, mas assim, não fala também com muita especificidade, não, estou vendo aqui. Mas aqui é aquilo que eu falei, tá? Esse quadrinho aqui ele vem justamente mostrar do menor item em termos de entrega, que é a consistência da entrega, é justamente essa variabilidade do tempo de entrega, que é o que ele chamou de consistência. Vamos falar, ó, velocidade, né? Consistência é aquilo que eu falei, ele tem menos variações, a entrega ela é mais certeira, tá? Por exemplo, o material que você coloca num duto, se você colocar num cano aí um fluido igual o minério duto, o minério vai chegar do outro lado.
né? Ele tem pouca interrupção, ou nenhuma interrupção, por assim dizer. Já, por exemplo, o rodoviário, o que que ele vai ter? Ele chega também, mas ele tem mais variação. Ferroviário, da mesma forma, aquaviário e o aéreo, da mesma coisa. Variabilidade no tempo de entrega, ou seja, pode atrasar mais, outras horas pode adiantar mais. No rodoviário ele é mais certeiro, tá? Depois a gente tem a capacidade de movimentação, que é justamente quanto que você consegue carregar em cada elo aqui. Disponibilidade e frequência. Aqui o rodoviário é mais disponível por ser porta a porta. O disponibilidade é justamente que ele está mais disponível porta a porta. E a frequência que você tem justamente essa continuidade maior de material sendo transportado nesse tipo de material. Por quê? Você tem, por exemplo, minerodutos, gasodutos. A gente vai ver no meu material lá, mas você utiliza o dutoviário com muita frequência. A própria água, né, que você tem na sua casa é através do transporte dutoviário. Ele tem um custo fixo maior, mas ele reduz o custo variável, ok? Ele tem um custo variável menor e um custo fixo maior. Tá? Eu expliquei? Tá claro ou não? Tá claro. Então, ótimo. Igual vocês estão vendo aqui, o material é bem curtinho aqui, por isso que eu vou complementar com o meu aqui, tá, pessoal? Mas e aí eu entro justamente nessa questão da intermodalidade. Você não precisa usar só um tipo de modal. Você pode usar mais de um, tá? E é muito comum fazer mais de um modal. E uma das possibilidades mais viáveis para minimizar o impacto dos problemas que há na utilização de transportes, né, é a questão da roteirização. E dentro da roteirização a gente tem o Milk Run, que ganha destaque em decorrência de sua simplicidade e eficiência, pois visa a otimização de entregas, coletas, produtos envolvendo clientes e fornecedores. O que é isso? Não sei se vocês já foram na roça, né? Hoje não tem tanto isso, mas no passado tinha a figura do leiteiro. Lá na roça, como é que funcionava? O leiteiro ficava passando de casa em casa, deixando a leiteira, né? O vasilhame de leite cheio e pegando vazio. Essa mesma ideia da corrida do leite, do Milk Run, lá da fazenda, foi incorporada no mundo dos negócios. Então, o que acontece? O caminhão ele vai coletando a carga em cada ponto de coleta, no caso, né, dos fornecedores, diferentes fornecedores, e ele deixa o vazio da mesma forma. Então, assim, a ideia do Milk Run é exatamente essa. Você fazer coletas múltiplas com o mesmo caminhão a fim de saturar mais a carga. Ok? Aí tem um artigo científico aqui que vocês podem ler sobre o Milk Run, da revista Rai. E tem um videozinho aqui que a gente pode até abrir ele aqui. Aqui ela está falando que está enviando a nova coleção. Está sem som. Aí eles estão vendendo aí o serviço deles aí. Os Correios vendendo o serviço deles, mostrando que ele entrega em vários pontos aí. É só um transportador, um operador logístico, na realidade, né? Então, eu nem coloquei som não, que nem vale a pena, que o vídeo é muito pequenininho. E agora eu queria entrar aqui nos assuntos com mais propriedade aqui, tá, gente? Da intermodalidade. Inclusive, é interessante porque existem alguns aspectos que eu vou passar aqui, e eu falei com vocês que uma das nossas aulas a gente iria fazer uma simulação de envio, né, de manga lá para os Estados Unidos, tá? Então, mas aí o que eu vou fazer? Hoje a gente não vai fazer o envio de manga, eu vou deixar para enviar a manga na semana que vem. Mas hoje eu vou explicar toda a teoria por trás da intermodalidade, ok? Isso aqui eu tenho que até atualizar, que eu não sou professor ME, sou professor doutor. Enfim, vamos lá. Intermodais, pessoal, igual a gente está mostrando aqui, né?
dificilmente você vai ter um avião que vai em cada ponto de coleta de destino. Dificilmente você vai ter isso aí. O avião sai lá do fornecedor e chega lá no cliente diretamente. Por isso, quando você troca o modal, a gente chama de intermodalidade ou multimodalidade, a gente vai ver daqui a pouco. O que é interessante, né? Os modais no Brasil, a gente tem aqui, a maior parte dos modais são rodoviários, logo depois a gente tem ferroviário, o aquaviário, o dutoviário, nesse sentido aí. Então, o que mais a gente usa aqui no Brasil é o modal rodoviário. Por quê, professor? Não precisa falar muito, né? Após o governo de Juscelino Kubitschek, a gente investiu muito na malha rodoviária aqui do país. Vieram as empresas, né, internacionais e com elas a necessidade de uma infraestrutura, né, mesmo para poder atrair. E o que era feito no governo de Getúlio Vargas, que era aquela ideia do Estado desenvolvimentista, né, papel grande em termos de malha ferroviária, acabou deixando em segundo plano e a gente investiu pouco nessa malha. Então é o seguinte, igual eu estava falando com vocês, a primeira modalidade que a gente gostaria de falar é justamente do dutoviário. Dutoviário é petróleo, mineroduto, gasoduto, dentro da própria construção civil, dentro das minerações, na sua casa, transportando, né, para a água chegar na sua casa. Então é muito utilizado, principalmente porque emprega, né? É lógico que tem pressão mecânica através de bombas, tem, mas é muito utilizado em relação à força da gravidade. Temos líquido, gases, é um modal que tem um custo fixo, né, para você fazer esse investimento, igual vocês estão vendo aí, né? Canos e mais canos, dutos e mais dutos aí, conectados e tal, é alto. Porém, depois que você fez esse investimento, o transporte vai custar barato. Você coloca lá no tubo, né, no duto, ou por pressão mecânica, ele vai escoar do outro lado. Ah, professor, mas como assim transportar minério? Você mistura ele com água, né? E aí ele vai embora. Os principais dutos aqui, então, a gente tem os gasodutos, os oleodutos e os minerodutos. A Petrobras é um grande exemplo disso aí. Quais são as vantagens, né? Ele é confiável, né? Não vai ter nenhum tipo de interferência externa, né? Porque afinal você colocou ali, ele vai chegar lá do outro lado. Danos e perdas são reduzidas, porque justamente essa proteção ele é hermeticamente, né, fechado, ele é todo isolado aqui, o material não tem contato com a área externa. Você tem economia de energia, porque você não precisa transportar, né, através de caminhões, emissão de CO2, né? Enfim, né, a gente tem aqui muito reduzido aqui. Qual que é a desvantagem disso, né? Ele é limitado, não dá para transportar tudo. Se acontece um acidente ambiental desastroso, até você conseguir reparar esse dano aí, a gente observa lá com a Petrobras, né? Já aconteceu. Ele é lento para você poder, né? Desde, por exemplo, você colocou um fluido aqui, começou a produzir aqui, até chegar lá na outra ponta, ele vai demorar. Tem que consumir todo o líquido que está aqui, o conteúdo que está aqui, para poder. Então, ele demora para chegar na outra parte. E também depende de licenças ambientais. Ok? O outro transporte, gente, vocês podem fazer pergunta, tá? À medida que eu for passando aqui, vocês podem perguntar, não tem problema não. Bom que a gente tem muitos participantes na aula de hoje, a gente está com 34, vai aproximando a prova, vai aumentando, né? A quantidade de participantes aí na aula. Bom, além disso, a gente tem o ferroviário. O ferroviário é muito interessante, né? Porque, igual eu comentei com vocês, no governo de JK a gente acabou tendo um break,
né, deu uma parada no ferroviário em prol do rodoviário, mas o Brasil, né, principalmente o desenvolvimento do Brasil no início, até mesmo nos Estados Unidos, que aí teve a figura do Vanderbilt lá, os Estados Unidos tem a malha ferroviária dele muito bem desenvolvida e utiliza dela, né? E você consegue reduzir custos de transporte através, né, de ferrovias. Porque um trem a gente consegue carregar muito mais conteúdo do que um caminhão, uma carreta, um rodotrem que seja, né? E aí a gente tem algumas vantagens, né, que vem, e algumas desvantagens que a gente vai falar daqui a pouquinho dessas vantagens e desvantagens. Olha o tipo de vagões que a gente possui, né? A gente tem um tipo de vagão fechado, e isso é o nome dos vagões mesmo que se dá, tá, pessoal? Então, se vocês ficam parados na linha de trem aí, ó, esperando o trem passar, é realmente dessa forma aqui, ó. Esse tipo de vagão é um vagão chamado vagão fechado. Ele é fechado, né? Tem até umas portas aqui, pode ter porta na lateral ou só no fundo. Tem o Hopper. O Hopper é muito utilizado, mas não é hambúrguer, tá, gente? Não é Burger King, não, tá? Esse aqui é muito utilizado para transportar granéis, né? A gente observa que aqui em cima aqui é colocado o material, né? E aqui embaixo sai o granel. E geralmente você tem aqui embaixo da ferrovia aqui o local para poder receber esses granéis. Ele já sai no próprio caminhão, tá? Já sai do vagão carregando o próprio caminhão. A gente tem as gôndolas, né? Esse tipo de fechado aqui, esse vagão fechado também. Também é muito para utilizar para transportar materiais, né? A gente tem os vagões isotérmicos. Esses vagões isotérmicos são interessantes porque eles são, o nome já fala, né? Hermeticamente fechados. Plataformas, né? Na realidade, você só tem essa plataforma aqui e você coloca o container por cima. Tem o vagão tanque para transportar fluidos, né? E aí vai entrar no aéreo. Mas antes de entrar no aéreo, deixa eu falar aqui quais são as vantagens aqui do transporte ferroviário. Qual é a vantagem, né, gente? Consegue transportar um alto volume de material. Desvantagem, ele é lento. Uma vantagem, né? O custo variável dele é baixo, ou seja, o transporte tem um custo menor, igual vocês estão vendo esse comboio aqui de trens aqui, né? E a desvantagem, justamente, que o custo fixo é alto para você poder fazer instalar a ferrovia, né, as bitolas, enfim, que estão aqui. E uma das desvantagens é o seguinte: se for um trem muito antigo, você vai ter uma bitola. A bitola é o espaço entre trilhos, tá, gente? Aqui, ó, entre o trilho e o outro. Aqui no Brasil acontece muito troca de bitola, porque algumas ferrovias têm uma bitola diferente das bitolas que a gente possui, principalmente em vagões mais novos, sistemas mais novos de trem, principalmente sistemas europeus e japoneses, tá? Esse sistema, geralmente você tem uma bitola maior, ou seja, uma separação entre trilhos maior, que dá mais estabilidade ao trem fazer a curva, e por isso ele pode, enfim, se locomover numa velocidade mais alta, tá? Então tem isso também. Então, a infraestrutura é muito importante na questão do modal ferroviário, tá? Ele é um transporte seguro, porque basicamente, né, ele sempre vai andar no mesmo trilho. Difícil a pessoa né, vai ter um assalto aí, saltaram um trem, mesmo porque geralmente os vagões, as portas, né, são travadas, dificilmente você vai conseguir aí abrir um container, por exemplo, né, em cima sobre um trem, enfim, né? Aqui eu falei com vocês, e aí a gente entra no transporte aéreo, né? Que, de acordo com o Curiel, a carga aérea é considerada todo o material transportado por meio de aeronaves cujos valores agregados são bastante elevados para justificar esse modal. Então, o que se usa no transporte aéreo, né, gente? Uma carga geralmente cara, né, para justificar. Por quê? Se vocês repararem aqui, ó, o trem, qual que é um elemento do trem interessante? Se você tiver um monte aqui de laptops aqui no trem,
você vai ter que colocar muito laptop no trem para ser interessante, para ser viável esse transporte. Só que se você coloca muito laptops aqui, o que vai acontecer? Num vagão aqui de trem, aqui você vai ter milhões de reais, dependendo do preço do laptop. E aí que está o problema. Milhões. Imagina 1 milhão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai ter no mesmo trem uns 15 milhões aqui. E aí que está o problema. O seu capital circulante, o seu estoque, porque esse material já vai ter sido comprado na hora que ele saiu do fornecedor. Ele vai aumentar e muito. E aí você acaba perdendo dinheiro, tá? Dinheiro empacado da empresa. Então, o modal aéreo, o interessante dele é exatamente esse. Porque neste modal aéreo, você tem uma quantidade de materiais valiosos, vão chegar rápido e aí impacta menos o seu capital circulante. Para carga urgente também é muito utilizado o modal aéreo, né? Às vezes atrasa o material, não vai parar uma linha de produção e aí pede-se um frete aéreo. Os tipos Professor, já... Oi? eu não entendi a parte lá do notebook no treino. Ah, tá. O que acontece, tá? Bom, vamos voltar aqui, só para raciocinar. O trem ele geralmente leva aí, por exemplo, se um trem daqui em Vitória, né, vamos colocar assim, ele leva em torno aí de 13 horas, se eu não me engano, certo? 13 horas daqui em Vitória. E aí o que acontece? Só que o processo todo de preparação do trem, ele leva mais tempo que as 13 horas de transit time, né? Tempo de trânsito do trem. Então, no trem, você tem que colocar no vagão, tem que fazer a carga, tem que emitir fatura, etc. Então, vou colocar lá que essas 13 horas viram 2 dias. Então, para você levar um material daqui em Vitória, você leva 2 dias, tá? Vamos supor que o seu consumo, ou seja, o seu cliente, sua demanda de notebooks do seu cliente sejam 1.000 por dia, ok? Se o notebook seu custa 5 mil reais cada um e o seu cliente pede 1.000 por dia, então quer dizer que você vai gastar, você tem que mandar, né, para o seu cliente 5.000 notebooks por dia, concorda? Concordo. Ou importar 5.000, né? Tipo assim, se o seu material vem de Vitória para cá da mesma forma. Ou 5.000 para cá ou 5.000 para lá. Não importa, o que é importante é o seguinte: se são 5.000, você vai ter 2 dias de trem em trânsito, que você vai ter que despachar sempre, né, 1.000 notebooks por dia. Então, no primeiro dia, você despachou 1.000 notebooks, entrou no trem. Antes do trem chegar lá no destino, você já tem que despachar outro notebook, porque o seu cliente sempre tem que receber 1.000 por dia, 1.000 por dia. Então, só nessa jogada aí, 5 mil reais vezes 1.000 dá 5 mil. 5 mil vezes 2, que são 2 dias, dá 10 mil. Então, você vai ter 10 mil de capital circulante, ou seja, 10 mil de dinheiro empacado no estoque. Ou seja, dinheiro que você poderia usar para fazer outras coisas, para investir em alguma aplicação, você vai destinar a um fluxo. E olha que eu estou colocando um fluxo daqui, a Vitória, considerando 2 dias. Geralmente é mais do que isso, tá? Isso é só para título de exemplo. Da mesma forma acontece, você vai trazer uma carga lá de Pernambuco para cá. Vamos considerar que o fluxo via trem leva 5 dias. Se for nesse mesmo exemplo de 1.000 por dia, você vai ter 5.000 dias em trânsito, ou melhor, 5.000 unidades em trânsito para fazer valer os 5 dias. Logo, se fosse no modal aéreo, se você consegue que o material sai de lá no mesmo dia e chega para você no mesmo dia, você não vai precisar de ter, obviamente, né, 5 dias de material entrando. Você vai ter só um. Da mesma coisa aqui para Vitória. Ao invés de você ter 2 dias, você vai ter só um. Ao invés de ter um capital circulante lá de 10 mil, você vai empacar só 5 mil no caixa da empresa. Porque todas as vezes que a gente compra alguma coisa, né, e dependendo do meio, na modalidade do Incoterm, depois mais adiante eu vou explicar o que é Incoterm, dependendo da modalidade de acordo que você faz com o seu cliente, você é o responsável pela posse do material até chegar na casa dele, ou seja, até chegar no destino.
E aí você tem que arcar com todo esse dinheiro parado, todo esse dinheiro empacado, esse dinheiro que está em componentes que você comprou. Da mesma forma, por exemplo, você vai comprar um material da China. Se o material chegar via navio, seu dinheiro que você fez lá, ele fica parado. Imagine se você é uma empresa e você importa da China. Você comprou o material da China. Você vai ter que comprar com antecedência, ou seja, 40 dias de antecedência antes de você produzir. Esse material vai ficar todo em trânsito. Você já pagou esse material, certo? E aí até ele chegar para você. Se trazer via aéreo, ele vai chegar mais rápido. Ou seja, você vai ter esse dinheiro num tempo menor empacado. Como assim, Wilker? Se ao invés de 40 dias você ter o material em 5 dias, esse material, você concorda comigo que você, por exemplo, uma fábrica, você vai produzir, esse material vai virar um produto seu, você vai vender para o cliente e vai receber esse dinheiro? Sim. Concorda? Então, aí que está essa diferença de capital circulante, no qual você empaca menos dinheiro, você recebe o material com uma velocidade mais rápida. Por que a gente fala que o ideal de você transportar em trem é item de baixo valor? É por isso, porque o baixo valor não vai empacar tanto o seu capital circulante, você não vai ter que comprar e nem desembolsar muito dinheiro no seu caixa, tá? Para poder manter uma carga do trem. Já se o item for caro, por exemplo, for só notebooks, imagina quanto de valor ia estar dentro desse trem. Sem necessidade. Tá claro? Ou não? Tá sim. Obrigada, professor. Ah, por nada. Então, aí eu tenho alguns tipos de aeronaves, né? Quais são as aeronaves que a gente tem disponível, né? As mais comuns, quer dizer. A gente tem aeronaves do tipo full packs, né? Full pack significa que você tem híbridas, né? Passageiros e cargas. É muito comum, pessoal, esse tipo de aeronave, né? Quando você vai viajar, você sabe que existem cargas também que são transportadas nessas aeronaves. E aí, por isso que existe esse mix aí. Existe full cargas, que são só para cargas, são aeronaves que são destinadas a cargas. Exemplo daquelas cargas da FedEx, a própria DHL também, pessoal, aquela operadora logística maior, né, do mundo, o que ela faz? Ela compra aeronaves, tá, que justamente já foi usada na aviação de passageiro, transforma ela em cargo, né, para transportar sua carga e utiliza para transportar cargas, ok? Tem a Kombi, que é um misto de carga e passageiro, esse tipo de aeronave também existe, né? É comum você encontrar esse tipo de aeronave tipo Kombi. Você tem a questão do cálculo de cubagem, que é relativo a cada modal aéreo, mas a gente vai falar daqui a pouco o que consiste, então vamos usar esse cálculo hoje ou na aula da semana que vem, né? Dependendo de como que a gente vai render aqui. Mas o mais importante é que a cubagem nada mais é do que a altura vezes a largura vezes o comprimento, vezes uma quantidade de volumes especificamente, e a gente divide pelo fator de cubagem. Mas daqui a pouco eu vou explicar esse cálculo aqui. Qual que é a vantagem, então, do modal aéreo? É ideal para transporte de mercadorias com prioridade de entrega. Normalmente estão localizados próximos aos centros de produção industrial ou agrícola. Tem uma redução de custo de embalagem, uma vez que não precisa ser tão robusta, pois a mercadoria é menos manipulada. A embalagem, no caso, a gente gasta menos embalagem aqui com o transporte aéreo, por quê, né? Ela entra no avião e ela sofre menos transbordo, tá? Ou seja, a gente tem menos manipulação. Toda vez transbordo que a gente fala tira a embalagem de um veículo, passa para o outro. Ou, por exemplo, você vai imaginar um transporte via rodoviária, a embalagem tem que ser mais resistente. Então, no aéreo, ele não precisa ser tão robusta, não.
E assim, o transporte aéreo, igual está falando aqui, normalmente é localizado próximo ao centro de produção industrial ou agrícola, mas não necessariamente, né? Igual, por exemplo, a gente tem aqui os aeroportos, né? Às vezes os aeroportos são distantes. Qual que é a desvantagem? O frete é alto, né, gente, em relação aos outros modais. É mais rápido? Mas você paga pela essa velocidade. A capacidade de carga reduzida é nítida, né? Não cabe muita coisa dentro de um avião, se comparado a um trem, se comparar a um transporte marítimo. E existe um custo elevado da sua infraestrutura, né? A infraestrutura de um aeroporto é caro, né? Uma aeronave é caríssima, então não precisa nem falar. Logo, o custo da infraestrutura é alto, o custo variável também é alto aqui, porque o frete é caro. E aí a gente tem o modal aquaviário. Modal aquaviário, o nome já fala, né? É sobre águas, né? O rodoviário sobre vias, né? Sobre rodas. Então, olha, aqui é muito interessante porque existe um documento específico modal aquaviário que se chama Bill of Lading. Bill of Lading é justamente esse BL aqui. BL é o conhecimento de transporte no transporte aquaviário, tá, gente? É o relativo ao CTE, só que no transporte marítimo. Tá? O CTE é o conhecimento de transporte, né? O rodoviário, que é o CTR, CTE. E aí a gente tem o mesmo documento que ele vai junto com a nota fiscal no modal aquaviário. Aqui, por exemplo, descreve, igual a gente está vendo aqui, qual que é o container, o número do container, qual que é o peso, tá vendo? O número da nota fiscal também tá aqui. Então, aqui é o número do BL. Esse é um documento, tá, do conhecimento de transporte. Então, aqui vai no número do navio, vai aqui, ó, vessel, EMA Maersk, número do navio, o porto que ele saiu, que é da Valência, na Espanha, porto de destino Aisto, e, enfim, né, a gente tem várias informações aqui. O tipo de frete, se ele é pré-pago, né, frete prepaid ou não. Então, aqui a gente tem várias informações aqui no conhecimento de transporte. Quais são os tipos de navio, então, que existem? Né? Existe o navio cargueiro, que é esse navio aqui destinado a carga, especificamente a cargas. Tiver muitos containers nele, né? Mas ele também pode levar outros tipos de materiais também. Eu tenho um graneleiro, aqui é um exemplo aqui, os granéis ficam aqui, né? Depois eles tampam aqui com uma espécie de lona, outro tipo de compartimento, dispositivo. E aqui tá a galerinha aqui, né? Saboreando aqui o granel, tô brincando. Aqui tá o pessoal trabalhando especificamente e depois que é preenchida essa seção, aí ele passa para a próxima até estar totalmente abastecido. Eu tenho um navio tanque, né? Ele é um tanque mesmo, né? Armazena grande quantidade de fluidos aqui, substâncias. Aqui é o naviozinho da Petrobras, né? Uma petroleira. A gente tem um porta-container, olha que interessante. Porta-container é todo projetado para container. Então, a gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 containers empilhados. Agora, imagina você perto de um bichão desse aqui, né? É muito container. E aqui em cima aqui tem a torre aqui do navio aqui, né? A gente tem também o navio de rolamento, né? Operação por rolamento, também chamado de roll-roll. Roll-roll porque é abreviação de roll-on, roll-off. Roll-on, roll-off porque ele é destinado a transportar o quê? Né? Veículos, principalmente, perdão, automotores. Então a gente observa que é muito utilizado aí para transportar veículos sobre rodas mesmo, né? Aqui os carros entram, né, e saem, tal, enfim. E ele também pode ser utilizado para carregar container em cima também, tá vendo? Então eles tentam saturar o máximo possível o navio, né, com as suas funcionalidades e tudo mais. Além disso, nós temos o transporte que é mais utilizado no Brasil, qual é?
né? O que você acha? O Siga Bem Caminhoneiro, né? O modal rodoviário. O modal rodoviário, pessoal, ele tem algumas características, né? Ele é o mais utilizado do Brasil. Ele atinge praticamente todos os pontos do território nacional. Por quê, né? Você vai de Sprinter, você vai de Ducato, você vai de Fiorino, você vai de F4000, é o caminhão 3/4, caminhão Rodotrem, Bitrem, enfim, Romeu e Julieta. A gente vai ver alguns tipos de transporte. Mas a grande vantagem dele é o seguinte, ele é porta a porta. Ele vai de um ponto a outro. Tá? Ele consegue chegar até a porta do cliente, saindo da porta do fornecedor. Quais são os elementos formadores do preço do frete rodoviário, né? Primeiro ponto, né? O frete padrão ele é calculado sobre o peso ou área ocupada pela mercadoria. Então, ele pode ser calculado através do volume ou através do peso. Imagina você carregando colchões, né? Você fazer um frete de isopor. Faz sentido a gente, né, cobrar pela tonelada? Não faz sentido nenhum. Mesmo porque você vai ficar desfalcado. Aquilo ali é muito leve. Outro ponto, é considerada a distância percorrida. A gente pode fazer o frete via quilometragem. Geralmente é assim, né? Um preço por quilômetro. E tem livre acordo entre partes também. Olha, você vai fazer esse frete aqui, eu vou te pagar tanto, ok? Ok. Aí vai, né? O frete rodoviário ele tem essa característica. Existe uma outra taxa chamada ad valorem, que é calculada em função do valor da mercadoria ser transportada e do seguro rodoviário. Então, existe um valor excedente além do frete que a gente paga, certo? E tem a taxa de expediente, que é cobrada para a emissão do conhecimento de embarque. Tem um custo administrativo, né? Custo de emitir a nota, né? Existem algumas taxas específicas relativas à administração do pedido, etc. e tal, que é incluída aqui no frete rodoviário, no preço. Algumas formas de pagamento é o frete prepaid ou frete pré-pago, é pago na origem, tá? É pré-pago na origem, você paga antes né, do transporte ser concluído, e o frete a pagar. O frete a pagar, você paga depois, ok? Característica da pesagem dos transportes no rodoviário pode ser tanto a tara, como a capacidade, como o peso bruto, tá? Isso aqui são elementos aqui de pesagem, pode variar. Tipos de caminhões usados, então, a gente tem um caminhão baú, né? Comum, a gente vê muito aqui nas cidades, né? Possui carroceria fechada, a carga é protegida, né? Você vai fazer uma mudança, caminhão baú. Tem um caminhão aberto, transporta mercadorias não perecíveis em pequenos volumes, ou seja, esse caminhão aqui que é muito chamado de carroceria, né? Caminhão carroceria. A proteção da carga pode ser feita com uma lona, fica bem caminhoneira, aí vem a lona ali, né? O carro que é cilada, Bino, não sei se vocês estão lembrados aí. Então, assim, tem esse tipo de caminhão, né, que a gente falou aqui, caminhão aberto, caminhão baú. Tem um caminhão refrigerado, né, é utilizado aqui, tem um freezer, né, um sistema de resfriamento, parecido com um caminhão baú. Serve para condicionar os produtos perecíveis e possui equipamento de refrigeração. Na próxima aula, nós vamos usar um desse para fazer a multimodalidade. Nós temos caminhão plataforma, esse tipo de caminhão chamado de plataforma, tá vendo? Que é o container, ele justamente é colocado sobre, né, a plataforma do caminhão. E aí é levado, né? Transporta cargas volumosas, pesadas, tipo containers, vocês já viram em alguns caminhões aí da Transpes, justamente transportando pá eólica, né? Então, tem todo um dispositivo específico para a gente poder levar alguns tipos de materiais. Os documentos de conhecimento de transporte, a gente tem a DACT, que chama Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico. É utilizado para transportes nacionais, é impresso em papel com o objetivo de acompanhar a prestação de serviço de transporte de mercadorias, colher a assinatura do destinatário ao tomador para comprovação da entrega de mercadorias, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma DACT, tá? Lembrando, documento auxiliar do transporte eletrônico. A gente emite esse CTE, esse conhecimento de transporte, a DACT,
e ele acompanha a mercadoria, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o peso, a gente tem no número da nota fiscal, o valor, o tipo de frete, se é pré-pago, se é pagar, quem que é a origem, quem que é o emissor do conhecimento. Então, tem várias informações aqui que são necessárias para realizar o transporte de carga. Tá? Esse é um documento aqui. O documento, o conhecimento de transporte rodoviário de cargas, é utilizado para transporte internacionais. Então, quando você vai para transportar uma carga para Paraguai ou para a Argentina, você tem que utilizar esse tipo de documento, conhecimento de transporte rodoviário de cargas, que é o CTRC. É considerado um documento fiscal sendo emitido pelas transportadoras de cargas. Ele é impresso em papel com o objetivo de dar conhecimento ao cliente, ao motorista e à empresa em caso de fiscalização das mercadorias entre a localidade de origem e o destino. Então, esse é um documento fiscal que a transportadora tem que fazer. Assim como o DACT também é um documento fiscal que a transportadora faz. Inclusive, ela recolhe os seus impostos através, tá, deste documento aqui, tá, pessoal? Então, toda vez que vocês receberem aí, na hora que vocês recebem a nota fiscal, o motorista, ele fica com aquela DACT, né, que é o conhecimento de transporte eletrônico. Aqui é o CTRC, conhecimento de transporte rodoviário de carga. Esse aqui é um exemplo de CTRC. Tem a origem, tem o destino, tem um nome, pedágio, despacho, tem várias informações aqui interessantes. E quais são as vantagens, então, do modal rodoviário? Ele alcança praticamente qualquer ponto do território nacional, é livre concorrência de preços entre as empresas, é um serviço porta a porta, sem a necessidade de carga ou descarga entre a origem e o destino, ou seja, você não precisa fazer transbordo em nenhum CDC, a menos que você queira consolidar um material, por exemplo. Você recebe o material, você importa o material da Argentina. Você importa uma quantidade muito grande, e aí você leva para um centro de distribuição. Naquele centro de distribuição, dentro de um determinado estado, aí você tem vários caminhões menores que entregam para várias localidades. Então existe essa também modalidade que a gente utiliza aí, tá, gente? Professor, Oi. você poderia depois mandar esses slides que você está apresentando no grupo? Yes. Claro, mando. Assim que eu terminar aqui, eu já mando para vocês. Beleza. Bom, a frequência e disponibilidade de serviço, né, ela é alta, e a movimentação menor de mercadorias em relação aos modais ferroviário e marítimo, né, que transforma grande quantidade de carga, né, tanto ferroviário como marítimo. Quais são as desvantagens? Alto custo da infraestrutura, no caso as rodovias, maior impacto ambiental e a manutenção das rodovias, aqui a emissão de CO2, né, e não precisa falar, né, as rodovias brasileiras aí, esse tipo de transporte, quando não respeitado a capacidade máxima do veículo, a gente acaba tendo buracos na vias constantemente. E aqui entra um cálculo de cubagem, tá, pessoal? Cubagem no modal rodoviário. O que acontece é o seguinte, 1 metro cúbico equivale a 300 quilos. Então, para o cálculo, a gente vai fazer o cálculo na semana que vem, então vocês podem ficar mais tranquilos. A gente divide o número que vai se usar por 100, a gente analisa o peso real da carga. Quando o peso da carga for menor que o peso real, que é o peso cubado, será então cobrado o valor do peso real. Por exemplo, né, eu pego um comprimento vezes a largura, vezes a altura, vezes o volume, multiplico por 300. O que está querendo dizer é o seguinte, gente, existe, por exemplo, eu vou transportar isopor, tá? A gente pode fazer, tá? E existe uma fórmula para isso, o cálculo através do peso cubado, que aí você fala assim, ó, 1 metro cúbico equivale a 300 quilos, e aí você vai pagar lá 300 vezes volume, altura e a largura, ou seja, de cada caixa, né, o comprimento. Por exemplo, 1.000 caixas com comprimento, altura e largura, 3 por 3 por 3. Então, você vai ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 1.000 caixas vezes os 300 quilos, que equivale a cada metro cúbico. Muito simples aqui, mas a gente vai falar na próxima aula. Quando o resultado peso cubado é menor, tá, que o peso real, aí eu utilizo, obviamente, o peso real da mercadoria. Quando é maior, eu utilizo o peso cubado.
Aqui algumas informações aqui interessantes, por exemplo, os caminhões, os tipos de caminhões, né? O vulk, que transporta 3 metros cúbicos, o truck, 15 metros cúbicos. Isso aqui é equivalente ao caminhão 3/4, né? O truck, baú, que transporta 25 metros cúbicos, a carreta transporta 43 metros cúbicos, a carreta transporta 75 metros cúbicos, que essa carreta ela é maior que a carreta padrão, e o bitrem comporta 112 metros cúbicos. Aqui alguns valores de custo aqui para a gente fazer aqui o nosso exercício de intermodalidade, que vocês vão entender aqui, ó. Só que eu vou deixar para dar esse exercício aqui na semana que vem, que aí eu já vou explicar para vocês aqui. Mas a ideia é que a gente vai mandar manga para Nova York, tá? De uma empresa que está justamente em Pernambuco. Vamos usar 2 tipos de modais, que é o modal rodoviário e o modal marítimo, ok? Mas eu não vou dar muito... Aqui é a manguinha que a gente vai mandar, e aqui é o container refrigerado isotérmico, que eu expliquei para vocês que a gente vai mandar. Aí tem uns cálculos aqui, mas eu vou deixar para a gente fazer esses cálculos na próxima aula. Pessoal, alguma dúvida a respeito aqui desses tipos de modais? Está claro? Eu acho que a principal mensagem que eu queria passar para vocês aqui é o seguinte: quais são os tipos de modais existentes? Quais são as características mais particulares de cada um? Né? E vocês viram aí. Qual que é o transporte mais utilizado no Brasil? Eu queria abrir para uma reflexão para vocês aqui, tá, pessoal? Eu até vou aproveitar aqui. Deixa eu... Vou pegar aqui. Fazer uma outra pergunta para vocês. Isso aqui é a nossa malha rodoviária, né? Então a gente observa aqui que a gente está bem, tem bastante ramificações, né? Como malha rodoviária, das principais BRs. Depois, nas próximas aulas, eu vou explicar para você o que significa cada númerozinho da BR, porque tem BR que é 381, tem BR que é 481, enfim, eu vou explicar para vocês e tal, quais são os tipos de caminhões que existem, que são vários, né? O que é um bitrem, o que é um rodotrem, o que é um treminhão, o que é um tritrem. Tem caminhão aqui que eu acho que vocês nunca viram na vida de vocês, né? Então a gente vai entender o que é cada um aqui, mas não é o foco da aula de hoje. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: gente, por que a gente... O que vocês acham? Vocês acham que o Brasil ele utiliza sua malha ferroviária, aquaviária, da melhor forma possível? O que vocês acham, pessoal? Eu acho que sim. Você acha que utiliza da melhor forma? Tipo assim, ele explora ao máximo suas capacidades e tal? Para mim, sim. Pelo que eu vejo, assim, eu acho que eu acredito que sim, né? Uhum. Não vou dizer por todas, mas é questão de caminhão. Caminhão é uma coisa que para onde você vê, sempre tem um caminhão carregando alguma coisa, indiferente de horários, indiferente de tipos de carga, né? É o que mais vê, é o que mais a gente vê, né? Pelo menos é o que eu penso. E questão da parte ferroviária, eu comecei a ver muito isso aqui em Minas, tá? Questão de transporte mesmo, né? Eu viajo e faço essas viagens, sempre você vê um trilho lá de trem, sempre tá levando minério, sempre tá levando algo a mais lá, entendeu? Pelo menos isso daí. Em questão do Porto de Santos, que nem eu morava lá perto, eu vi uma vez ou outra, entendeu? E eu já cheguei aí no Porto lá, eu achei bem interessante a questão de como eles fazem o aproveito, que nem você mostrou no slide, questão de eles encaixar os containers lá, né? Nos seus lugares, fazer a identificação. Então eu acho que eles aproveitam ao máximo. Sim. E os demais transportes, o que vocês acham?
Eu discordo um pouco aí, porque a parte rodoviária, né, ela é muito concentrada na região sudeste aqui, sul, e nas outras regiões é bem mais reduzido, entendeu? Por causa dos os centros comerciais são maiores, são aqui, né? Quanto à questão ferroviária, né, são poucas linhas que nós temos e elas são muito utilizadas, né? São poucas. E precisamos desenvolver mais, né? Para melhorar o transporte no país. Eu acho que não. Justamente de longa. Eu acho que não. Eu também acho que o ferroviário ainda é pouco explorado em todo o território, assim também como o aquaviário. Eu acho que o rodoviário ele é muito explorado, porém a gente fica refém, totalmente refém do rodoviário. O exemplo foi a crise aí dos caminhoneiros, que os caras pararam, então, sem julgar se foi certo ou errado, mas a gente viu que o país realmente ficou na mão da rodovia, né, dos caminhoneiros, então você vê uma dependência muito grande desse meio, e para qualquer país, eu acho que ficar na mão de um, de um modal é muito complexo. O de aviação, né, eu acho que ele não é explorado o suficiente no país, tendo em vista que o país não tem nenhuma. Tem poucas empresas que trabalham com carga aérea, né? Você vê que as empresas de passageiro, como a Azul, a TAM, elas têm o seu espaço ali de carga, mas você não, você vê quase nenhuma empresa realmente de carga, né? E aí, o país ele não tem nenhum avião de grande porte para poder fazer esses grandes transportes aí, intercontinentais até, né? Não tem aviões de grande porte assim para poder levar cargas muito pesadas. Então acho que a gente fica muito, o Brasil está muito refém do rodoviário. E também não é tão desenvolvido. Eu acho que o rodoviário lá no Nordeste, por exemplo, você vê aquelas vias lá que os caminhoneiros ficam atolados lá semanas, porque a condição é terrível, né? Então, sempre Ok. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui, tá? Para a gente refletir, beleza, pessoal? Isso aqui a gente vai tratar numa das aulas para frente aí. Para reflexão, tá? Um caminhão, ele transporta, ok? 28 toneladas aqui, transporta 28 toneladas, transporta 1.680 sacos. Isso aqui na rodovia. No trem, um vagão graneleiro, ele transportaria 100 toneladas e 6.000 sacos. Então, olha, fazendo uma composição ferroviária de 60 vagões graneleiros, a gente teria 6.000 sacos por vagão, que daria 360.000 sacos ou 100 vagões. Veja bem, são 360.000 sacos perto de um caminhão de 1.680 sacos. Então, onde eu estou querendo chegar? Vocês vão entender aqui, ó. O ferroviário, em comparação ao rodoviário, a gente tem aqui, nítido, uma capacidade de carga muito superior, né, do vagão. E também, para longa distância, isso baixa muito o custo de transporte, o custo mesmo, tá? Então, por exemplo, os nossos produtos ficariam mais competitivos se a gente utilizasse para longa distância esse tipo de modal aqui, o ferroviário, se tivesse possibilidade de ser utilizado. Só que vamos mais adiante aqui, eu não quero chamar atenção nem tanto para o ferroviário é meio que óbvio. Mas olha aqui, gente, o hidroviário. Nós temos uma oportunidade de transportar via rio, principalmente naquelas regiões do norte, né? Até utilizado, mas ainda existem vários canais lá. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês específico, que nas próximas aulas, que a gente não utiliza a nossa capacidade máxima em termos do hidroviário. Olha o que acontece. Uma barcaça, ela consegue transportar 1.100 toneladas, ela consegue carregar 66.000 sacos. Um comboio com 6 barcaças de 6.600 toneladas, né, que é 6 vezes 1.000, 1,1 mil toneladas, transporta 396.000 sacos. Ou seja, é muita coisa se comparada a vários caminhões. Ou se comparado, né, ele até fica bastante competitivo com o ferroviário, né? Mas onde você tem rio, que você transportaria através dos rios, que você não precisa,
né, utilizar bitolas, uma infraestrutura de trem, por assim dizer, né? Lógico que você precisa de uma estrutura portuária e tal, de navegação, mas você não precisaria dessa estrutura. Você conseguiria carregar muito, mas muito material. Isso aqui, para a nação, é muito bom, porque os nossos produtos ficam mais baratos no mercado internacional, se comparado ao custo por transportar, né, via rodoviária. Ok? Então, eu queria chamar a atenção para essa reflexão aqui. A gente, mais adiante, nós vamos discutir, tá, alguns elementos aqui, ó, como comparação de capacidade. Um comboio de 6.000 toneladas equivale a 172 carretas de 35 toneladas. É muita coisa. Um comboio equivale a 2,9 comboios de Hooper, aqueles vagões que eu mostrei para vocês. Então, assim, se a gente está justamente uma disciplina né, de engenharia de transportes, né, a gente tem que pensar nisso aí. Quais são os modais que a gente vai utilizar que a gente pode facilitar aqui o deslocamento, né, e até mesmo interferir na competitividade nossa como um povo, né, como uma nação em si. Ok? Só para a gente fazer uma reflexão, tá, sobre os nossos modais que o Brasil acabou deixando para trás nos governos, conforme as ênfases que os governos foram tendo aí. Bom, vamos fazer o intervalo aqui, pessoal. Na volta a gente volta aqui com o Kahoot, com as questões do Kahoot, tá? E rapidinho a gente volta, beleza? Daqui quanto tempo é para voltar? Ah, sim, a gente retorna 8h55. Todos aqui, beleza? Que a gente já faz o Kahoot. Kahoot é um Professor, a aula vai encerrar que horas? Geralmente a gente termina 9h30, tá? 9h40. Ah, tá bom, obrigada. Obrigado, tá? Até daqui a pouco.
Olá, pessoal. Olá, pessoal. Vamos voltar? Está faltando... exatamente agora. Eu acabei de mandar, pessoal, uma lista aí no grupo com os alunos que ou tá faltando fazer o desafio ou o ED, tá? Aí, por favor, deem uma olhadinha lá se o seu nome está na lista. Se o seu nome estiver na lista, verifique lá, porque tem muita gente que ainda não fez o desafio nota máxima, tá? Ou não fez o ED, tá? E tem que fazer os dois. É o ED e o desafio aí para poder pontuar os 300 pontos. Ok? Mandei no grupo agora. Beleza, professor, obrigado. Aí procurem fazer ainda hoje, no máximo até amanhã, por favor. Ok? Ô, Wilker, desculpa, eu cheguei agora, eu só vi. Você falou que mandou agora um exercício? Eu acabei de mandar a lista de alunos que ou estão devendo desafio ou desafio ou ED. Ah, sim. Aí checa se o seu nome está lá na lista. Se tiver, é porque vai lá, vai mostrar. Quer ver? Tá, Vou deixa eu olhar. Obrigado. até compartilhar aqui com vocês aqui. Enquanto isso, vão entrando no Kahoot aí, pessoal. Quem não entrou ainda, tá? Eu mandei no grupo também o link do Kahoot. Do Kahoot, né? Deixa eu compartilhar minha tela, só para instruir todo mundo. Você vai entrar, quem nunca entrou, tá? Entra no site do Kahoot, kahoot.it, e digita esse PIN aqui, ó. Logo depois vai pedir o seu nickname, ou seja, o seu nome, username e tal. Aí você coloca o seu nome, aí você acessa. Até agora eu tenho só 8 alunos aqui que acessaram o Kahoot, tá? Eu vou entrar aqui agora. Ótimo. Então é o seguinte, lá no grupo eu postei lá para vocês esta lista aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Na lista tem quem está devendo alguma coisa, tá? Às vezes você fez o ED e não fez o desafio nota máxima, simulado. Você tem que fazer o desafio, por exemplo, aqui, ó, Euclides, Rael, Andrew, Arlindo, Bruno, Dênia, Fabiano, fez o ED, mas não fizeram o desafio. Boa parte fez o ED e não fez o desafio, tá, pessoal? Vocês têm que fazer para eu pontuar 300 pontos para vocês lá, tá? Pessoas que já... Professor, meu nome está nessa lista. Meu nome está nessa lista, mas eu fiz. Você fez os dois? Fiz, inclusive te enviei no WhatsApp, né? Porque o e-mail tá voltando. Ah, tá. Que dia que você fez? Fiz semana passada, não lembro exatamente o dia. Mas você fez o desafio? Fiz. Quem tá falando mesmo? Karine. Karine. Ô, professor, eu também fiz. E meu nome tá aí, como no desafio. É Karine Samara, né? Eu também fiz e meu nome tá aí. Isso. Tá. Pode ter um erro aqui, que isso aqui foi o coordenador que me mandou, tá? Mas ok, se você já fez o desafio, ótimo. Tá? Eu vou mandar os certificados seus pro coordenador. Vocês fizeram simulado, não é isso, gente? Tem, né? Wilker, Oi? eu fiz e te mandei até aí de novo aí agora. Agora eu falei que hoje era meu primeiro dia aí, ó. Eu te mandei tanto da outra matéria como dessa de segunda-feira. Tem um monte de gente que fez, então. Isso aí foi falha aqui no... O coordenador me mandou aqui, eu vou olhar com ele. Eu te mandei Tá no vendo? início da aula aí agora. Você até confirmou aí o recebimento? Quem tá falando? É o Vanderlei? Túlio. Tem tanta gente aqui. Depois Túlio. Eu mandei pro seu, Igor, hoje, tá? Tá. Mas você mandou tranquilo, pessoal. Eu vou pelo meu controle lá, não vou pelo... Eu tô achando estranho porque o meu nome não tá na lista, né? Cadê, hein? O meu tá lá em cima. Eu tô vendo seu WhatsApp, tá lá em cima.